Dorival Júnior fará o São Paulo ganhar algum título em 2023? Olá, estamos juntos mais uma vez. Campeonato Brasileiro vivíssimo, aí tem gente subindo, gente descendo, gente que vai ficar na mesma posição, tem aqueles que estão tremendo com a zona do rebaixamento e alguns sonhando com a liderança do campeonato, mas esse é um sonho que vai ser duro para ser concluído, já que a vantagem do Botafogo é larga para valer. Mas o assunto aqui é a ascensão do São Paulo, que melhorou muito nos últimos tempos. Afinal de contas, o professor Dorival Júnior, o comandante do São Paulo, vai levar esse time a conquistar algum título nessa temporada. São Paulo está vivo aí, Sul-Americana, Copa do Brasil, e está melhorando a sua classificação no Campeonato Brasileiro. Essa é a pergunta nos bastidores. Eu estava conversando com o Flávio Prado sobre isso, ele que é exigente para valer, né? É um terror nas suas análises. Flávio, o professor Dorival ergue um troféu com o São Paulo? Olha, Vanderlei, eu gosto muito do Dorival, você gosta também, a gente torce muito por ele para que consiga. Mas é bem difícil a tarefa, bem difícil a missão. Na Copa do Brasil, eu vejo o Flamengo com enorme favoritismo. O Flamengo, para mim, é bem favorito mesmo. O jogo São Paulo e Corinthians, eu até vejo um certo favoritismo do São Paulo. Está melhor o Corinthians está brigando, né, aquele sufoco ainda não desapareceu o risco de rebaixamento, a gente sabe disso. Então o Corinthians tem outras prioridades, embora vá priorizar também essa Copa do Brasil, dá dinheiro e tal, mas acho que o São Paulo entra com favoritismo. Agora o Flamengo, já com o Flamengo, já a coisa é mais complicada. Acho que o nível do Flamengo é outro nível, outro patamar, como dizia já o Bruno Henrique. Pode dar, mas é difícil. E na Copa Sul-Americana, onde a gente o São Paulo é a missão mais fácil, tá, o ano passado, né, chegou na final, só que esse ano a coisa engrossou um pouco, né? Botafogo está lá, o Red Bull Bragantino está lá, que os dois times estão jogando melhor futebol no Brasil hoje. O próprio Corinthians, bem ou mal, passou. O São Paulo vai enfrentar o São Lourenço, time argentino, você sabe como é que é. Ficou bem mais difícil do que no ano passado o São Paulo chegar à final e eventualmente ganhar um título. Olha, Flávio, o que aconteceu com o São Paulo nessa temporada, para mim é surpreendente. Eu acho que o São Paulo estava numa situação muito difícil, está na pindaíba. Se ele terminasse entre os 10 primeiros na classificação do Campeonato Brasileiro, a torcida que tem prestigiado, né, tem levado grandes arrecadações ao São Paulo, lotado muitas vezes o Morumbi, soltaria rojões, ou deveria soltar rojões, pela situação do São Paulo. 10º lugar está bom, ótimo. Escapamos do rebaixamento. Poderia pensar o torcedor apaixonado do São Paulo. Nas outras competições, então, nem pensar grandes voos, porque o elenco não é bom, não funciona. O professor, qualquer treinador de São Paulo nos últimos tempos, olha para o banco e chora. Então não tem muita coisa para pretender, para sorrir, né? E aí o que aconteceu? O São Paulo começou a melhorar muito. O desempenho em campo ainda está distante, mas melhorou muito em relação ao que tinha. Aquela palavra-chave do Dorival na apresentação, eu não sou mágico, não tenho varinha mágica, mas eu quero comprometimento. E a partir do primeiro momento que ele chegou lá, esse elenco começou a mostrar mesmo boa dose disso, em todas as competições. E ele tem usado o elenco. Tem descansado alguns, aqueles que sentem mais, tem usado jogadores da base, né, que todo mundo fala há décadas, as joias de Cotia. Enfim, ele tem ajeitado a casa lá. Nessa última disputa com o Palmeiras, eu achava que o Palmeiras ganharia as 2 partidas. Falei isso várias vezes por aqui. E o São Paulo ganhou as 2 partidas e poderia ter vencido por um placar maior, tanto a primeira como a segunda. Então, diante desse cenário todo, eu acho que o São Paulo tem chance de erguer uma taça. No Brasileiro eu acho muito difícil, mas está vivo por aí. E ainda tem muito campeonato pela frente. Agora, nas 2 outras competições, Copa do Brasil e Sul-Americana, ele pode fazer o que fez com o Palmeiras. Ele entrou, não era favorito, ele era zebra. Vai tomar um pau desse time dirigido pelo professor Abel Ferreira e sua tropa, e não aconteceu isso. Por isso que eu acho que, eu fiz um outro discurso, mas vou na sua linha. É difícil, mas existe a possibilidade, porque São Paulo tem feito algumas coisas que muita gente não esperava, nem os torcedores, hein? Que, aliás, prestigiaram o tempo todo. Mesmo o time na pindaíba, eles estavam lotando o Morumbi.
Uma coisa você tem razão, Vanderlei. Esse time do São Paulo, já na época do Rogério Ceni, é um time que se mata em campo. Isso é uma verdade. E às vezes você consegue uma superação. Principalmente se você pegar um time em má fase, você pode superar um time que é até superior a você individualmente, como é o caso do Palmeiras. O São Paulo, ele é inferior. O elenco do São Paulo é inferior, bem inferior ao do Palmeiras. Mas o Palmeiras está numa má fase. O São Paulo, né, com motivação, é o time a ser batido e tal. Então o Dorival, o Rogério já conseguiu, o Dorival até deu uma aprimorada nisso, tirar mais até o limite do que os jogadores podem. Se você chegar num time que é até melhor que você, mas o time não estiver jogando tudo que pode, São Paulo pode chegar. O problema é que tem muita gente que está jogando melhor que o São Paulo ali, né? Então, isso é que eu acho difícil que ele consiga fazer. Mas pode, claro que pode, não é impossível não. A Copa Sul-Americana, principalmente, é uma competição onde, né, você vê times que não são da primeira linha, tanto que eles estão lá embaixo. Só que deu azar que dessa vez estão lá os times que não eram da primeira linha no ano passado, mas esse ano estão muito bem. Caso que eu citei, Botafogo, o Bragantino estão jogando uma bola muito legal, muito boa. E alguns times argentinos, o São Lourenço foi o terceiro colocado no Campeonato Argentino, a gente sabe como é que é enfrentar argentino, mas o São Paulo está entre os menores, sim. Agora, a Copa do Brasil é o que eu estou falando, vai ter que se superar muito, vai ter que fazer uma superação até maior do que fez com o Palmeiras, já que o Palmeiras está marcando passo esse ano, não está conseguindo andar, e o Flamengo demonstra alguma melhora nessa última fase aqui com o São Paulo. Impossível não é, mas acho muito difícil. Em que pese tenha que elogiar o trabalho que está sendo feito. E tem um outro problema, Vanderlei. Agora vem a fase de abertura de mercado. Creio que o São Paulo perderá alguns jogadores. Porque tem alguns meninos bons, a gente tem falado muito do Beraldo. Pode perder um Rodrigo Nestor, pode perder um Pablo Maia. E o São Paulo não tem uma fartura, né? Como é que vai repor jogadores assim? É difícil. E também isso pode acontecer, você sabe, né? Se tocar o telefone, o presidente Júlio Casares não tem nem como se negar a atender. Ele está querendo que toque o telefone. É uma questão de necessidade do clube. Pelo contrário, eles estão esperando, ficam olhando o dia inteiro para o telefone, esperando que ele toque. Né? Muito bom, uma coisa certa para você, especialmente o torcedor do São Paulo. Você vai acompanhar a caminhada do São Paulo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, aqui pela Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, a gente transmite, você acompanha toda a nossa tropa, pelas nossas emissoras, a AM 620, FM 100,9, a nossa Jovem FM 76,7, as nossas afiliadas, pelo Panflix, por todas as plataformas, a caminhada do São Paulo e de todos os demais clubes importantes do Brasil. Flávio, um abração para você. Valeu, Vanderlei. Até a próxima.